Em seus passos, o que faria Jesus? Capítulo 4. Durante a semana, o Sr. Norman recebeu inúmeras cartas que comentavam a falta da notícia sobre a luta de boxe. Pode ser que alguma dessas cartas nos interessem. Ao editor do Diário de Notícias: Prezado Senhor, há tempos venho pensando em mudar de jornal. Quero um que seja atualizado, progressista e empreendedor, que atenda a todas as exigências do público. Esse capricho do seu jornal de se recusar a publicar a notícia da famosa competição no resort fez com que eu finalmente tomasse a decisão de trocar de jornal. Por favor, suspenda a entrega. Atenciosamente, e seguia o nome de um empresário que era assinante há muitos anos. Edward Norman, editor do Diário de Notícias, Raymond. Caro Ed, que agitação é essa que você causou no meio do povo da sua cidade? Que nova política está tentando implementar? Espero que não pretenda nenhuma revolução administrativa que passe pelo segmento da imprensa. É perigoso fazer muitos experimentos nessa linha. Siga meu conselho e fique com os modernos métodos empresariais que você fez funcionar tão bem em seu jornal. O público quer ver lutas de boxe e coisas do gênero. Dê ao público o que ele quer e deixe que outra pessoa faça as reformas administrativas. Atenciosamente, e seguia o nome de um dos velhos amigos de Norman, editor de um jornal na cidade vizinha. Meu caro Sr. Norman, vim sem demora escrever-lhe algumas palavras em reconhecimento do fato de que é óbvio que o senhor está cumprindo a promessa que fez. É um início grandioso e ninguém mais do que eu sente o valor de tudo que foi feito. Sei que isso lhe custará algumas coisas, mas não todas. Seu pastor, Henry Maxwell. Logo depois de ler a carta do pastor Maxwell, ele abriu outra que lhe revelava um pouco do prejuízo que sua empresa podia esperar. Sr. Edward Norman, editor do Diário de Notícias. Prezado senhor, quando vencer o meu período contratual para propaganda, peço-lhe o favor de não renová-lo como normalmente tem feito. Em anexo, segue um cheque para a quitação dos débitos e, a partir de hoje, considero encerrada minha conta publicitária com o seu jornal. Atenciosamente, e seguia o nome de um dos maiores distribuidores de cigarros da cidade, que sempre inseria uma coluna com propagandas que chamavam muito a atenção, pagando muito bem pelo anúncio. Norman, absorto em seus pensamentos, colocou a carta sobre a mesa e, depois de um instante, pegou um exemplar do seu jornal para olhar as colunas de propaganda. Não havia nada que ligasse a carta do distribuidor de cigarros à omissão da notícia sobre a luta, mas era impossível não relacionar as duas coisas. A bem da verdade, mais tarde ele ficou sabendo que o distribuidor de cigarros suspendera a publicidade porque havia sido informado que o editor do Diário de Notícias estava para implementar uma política de reforma excêntrica que certamente iria reduzir o número de assinantes do jornal. Mas a carta fez que Norman olhasse para as propagandas de seu jornal. Ele nunca havia pensado nelas. Ao correr os olhos pelas colunas, foi adquirindo a certeza de que o seu senhor não permitiria que algumas delas fossem publicadas em seu jornal. O que Jesus faria com outro anúncio de bebidas e charutos? Como membro da igreja e cidadão de respeito, ele não havia sofrido nenhuma censura específica por causa dos anúncios que os donos de bares faziam nas colunas do seu jornal. Ninguém se preocupava com isso. Era uma atividade comercial legítima. Por que não? Raymond era uma cidade onde imperava grande liberdade e os bares, o salão de bilhar e as cervejarias faziam parte da civilização cristã do local. Ele estava fazendo o que todos os empresários da cidade de Raymond faziam. E aquilo representava uma das melhores fontes de receita para o jornal. O que seria do jornal se esses anunciantes fossem cortados? Será que ele sobreviveria? Era essa a questão. Mas será que era a questão mais importante? O que faria Jesus?
Era essa pergunta que ele estava respondendo, ou tentando responder, durante aquela semana. Jesus publicaria em seu jornal anúncio de uísque e cigarros? Edward Norman fez essa pergunta com toda sinceridade e, depois de orar, suplicando ajuda e sabedoria, pediu a Clark que viesse até sua sala. Clark entrou, sentindo que o jornal passava por uma crise e preparado para quase tudo depois da experiência da segunda-feira cedo. Agora era quinta-feira. Clark, disse Norman, falando pausadamente e com cuidado. Andei olhando nossas colunas de publicidade e decidi que não renovarei o contrato de algumas quando chegar a hora. Gostaria que você informasse o responsável pela publicidade do jornal que ele não deve solicitar a renovação nem renovar os anúncios que marquei aqui. E entregou o jornal com os lugares marcados a Clark, que o pegou e correu os olhos pelas colunas com ar grave. Isso vai representar um grande prejuízo para o jornal. Por quanto tempo o senhor acha que é possível manter uma situação como essa? Clark estava perplexo diante da decisão de Norman e não conseguia entender seus motivos. Clark, você acha que se Jesus fosse editor e proprietário de um jornal em Raymond, ele iria aceitar anúncios de uísque e cigarros? Bom, não. Eu não acho que ele iria aceitar. Mas o que isso tem a ver com a gente? Não dá para fazer o mesmo que ele faria. Não se administra um jornal desse jeito. Por que não? Perguntou Norman com um tom sereno. Por que não? Porque o jornal vai perder mais dinheiro do que faturar. É só isso, falou Clark, tomado por uma irritação que ele realmente estava sentindo. Com toda certeza, com essa política administrativa, vamos levar o jornal à falência. Você acha isso? Perguntou Norman, não como se esperasse uma resposta, mas simplesmente como se estivesse falando consigo mesmo. Depois de uma pausa, disse: Você pode mandar o Marx fazer o que estou dizendo. Acredito que é isso que Cristo faria, e como já lhe disse, Clark, foi o que prometi tentar fazer durante um ano, sem me importar com as possíveis consequências que me sobrevenham. Não acredito que haja algum argumento que nos faça concluir que o Senhor, nos dias de hoje, aceitaria fazer propaganda de uísque e cigarro em seu jornal. Há outros anúncios publicitários de caráter duvidoso que ainda quero avaliar melhor. Por enquanto, tenho certeza quanto a estes aqui. E não dá para ficar parado diante disso. Clark voltou para sua mesa com a sensação de que havia estado na presença de uma pessoa muito peculiar. Ele não conseguia entender o sentido de tudo aquilo. Sentia-se com raiva e amedrontado. Tinha certeza que uma política daquelas iria arruinar o jornal assim que se tornasse público que o seu proprietário estava tentando fazer todas as coisas segundo critério moral absurdo. Se esse critério fosse adotado, o que seria da empresa? Isso iria deixar todos os clientes apreensivos e instalaria um clima de confusão interminável. Era uma grande bobagem, uma burrice absoluta. Foi o que Clark disse para si mesmo. Quando Marx foi informado da decisão, apoiou o editor-chefe com algumas declarações bem agressivas. O que havia de errado com o patrão? Será que estava louco? Será que estava para levar a empresa à falência? Mas Edward Norman não havia passado pelo problema mais sério. Quando chegou ao jornal na sexta-feira cedo, foi abordado com a pauta para a edição do domingo cedo. O Diário de Notícias era um dos poucos jornais vespertinos em Raymond que lançavam uma edição dominical e sempre alcançavam um resultado financeiro impressionante. Havia mais ou menos uma página de matérias literárias e religiosas para 30 ou 40 páginas de esporte, teatro, fofocas, moda, sociedade e política. Tudo isso fazia daquilo uma publicação muito interessante, sempre acolhida por todos os assinantes, incluindo membros de igrejas que a consideravam uma necessidade das manhãs de domingo. Edward Norman estava agora de frente para esse fato e perguntou a si mesmo: o que faria Jesus? Se o Senhor fosse editor de um jornal,
iria deliberadamente planejar levar à casa de todos os membros de igrejas e cristãos de Raymond todo esse material para leitura, bem no dia da semana que deveria ser dedicada a algo superior, mais sagrado? É claro que ele conhecia as justificativas de sempre para um jornal de domingo, como a de que o público precisava de algo do gênero. Principalmente o operário, que não ia mesmo à igreja, precisava ter alguma coisa divertida e informativa aos domingos, seu único dia de descanso. Mas e se o jornal de domingo não se pagasse? Se ele não gerasse receita? O editor ou publisher iria se prontificar e atender ao clamor da necessidade dos humildes operários? Edward Norman estava com toda a sinceridade refletindo sobre o assunto. Levando tudo isso em conta, será que Jesus iria publicar um jornal para as manhãs de domingo? Não interessava se o jornal se pagava ou não. A questão não era essa. A bem da verdade, o Diário de Notícias dava tanto lucro que tirá-lo de circulação representaria uma perda imediata de milhares de dólares. Além disso, os assinantes regulares já haviam pago para receber o jornal 7 dias por semana. Teria ele agora o direito de oferecer-lhes menos do que esperavam? Ele estava realmente perplexo diante do assunto. Havia tanta coisa envolvida na questão de pôr fim à edição de domingo que, pela primeira vez, ele quase decidiu que não iria se orientar segundo o critério da atitude que Jesus provavelmente tomaria. Ele era o único dono do jornal. Tinha o direito de configurar as coisas conforme achasse melhor. Não precisava consultar nenhuma diretoria para definir a política da empresa. Mas, sentado ali, cercado por todo aquele material que iria compor a edição de domingo, chegou a algumas conclusões bem claras. Entre elas, se encontrava a determinação de convocar todos os funcionários para uma reunião e, diante deles, expor com toda a franqueza seus motivos e propósitos. Então, pediu que todos fossem para a sala de correspondências. Clark e os outros que estavam na redação, incluindo alguns poucos repórteres que se encontravam no prédio e o supervisor, além dos que estivessem na sala de composição, ainda era cedo e nem todos haviam chegado. O lugar da reunião era amplo, e os funcionários foram chegando e se acomodando em volta das mesas e do balcão. Tratava-se de um procedimento inédito, mas de qualquer forma, todos sabiam que o jornal estava sendo administrado segundo novos princípios. E todos ouviram com atenção enquanto o Sr. Norman falava. Chamei-os aqui para que conheçam meus próximos planos para o jornal. Estou propondo certas mudanças que julgo necessárias. Compreendo muito bem que algumas coisas que eu já fiz estão sendo consideradas muito estranhas pelas pessoas daqui. Gostaria de declarar o motivo que me está levando a fazer o que fiz. Nesse momento, ele lhes contou o que já havia falado para Clark. A exemplo deste, eles também ficaram parados, olhando com um ar de preocupação. Muito bem. Ao agir pautado por esse modelo de conduta, tomei uma decisão que sem dúvida deixará todos surpresos. Decidi que a edição das manhãs de domingo do Diário de Notícias não mais será publicada depois do número deste próximo domingo. Nesta mesma edição, declararei as razões que me levaram a tirá-lo de circulação. Para compensar os assinantes que já pagaram pelas edições de domingo e, portanto, julgam-se no direito de receber o mesmo volume de informações, poderemos publicar 2 edições aos sábados, a exemplo do que fazem muitos jornais vespertinos que não publicam nada aos domingos. Estou convencido de que, de uma perspectiva cristã, nosso jornal das manhãs de domingo tem sido mais nocivo do que benéfico. Não acredito que Jesus seria responsável por ele se estivesse em meu lugar hoje. Isso vai gerar algumas dificuldades para acertarmos com anunciantes e assinantes alguns desdobramentos causados por essa mudança. Eu mesmo me encarregarei disso. A mudança vai acontecer mesmo. Pelo que posso prever,
O prejuízo recairá sobre mim. Repórteres e impressores não precisam fazer mudanças em seus planos. Ele olhou por toda a sala, mas ninguém abriu a boca. Pela primeira vez na vida, ele estava impressionado com o fato de que, em todos aqueles anos de vida do jornal, ele nunca havia reunido todos os funcionários desse jeito. Será que Jesus faria isso? Ou seja, será que ele administraria um jornal dentro de um adorável ambiente familiar em que editores, repórteres, impressores e os demais se reuniriam para discutir, formular e planejar uma publicação que tivesse em vista? Ele se flagrou imaginando essas coisas sem olhar para a realidade dos sindicatos dos tipógrafos, para as regras do escritório, para o trabalho dos repórteres e para todos os outros métodos administrativos desprovidos de afeto, mas que coroam com êxito um grande jornal. Assim mesmo, aquele retrato que começou a se desenhar em sua mente na sala de correspondências não se apagou quando ele voltou à sua mesa, nem quando os funcionários voltaram aos seus postos de trabalho com olhar de perplexidade e perguntas de toda espécie enquanto comentavam as decisões espantosas do patrão. Clark entrou e teve uma longa e séria conversa com seu chefe. Clark estava totalmente exaltado e seu protesto chegava às raias do pedido de demissão. Norman se continha com cuidado. Cada minuto naquela conversa o fazia sofrer, mas ele sentia mais do que nunca a necessidade de agir tendo Cristo como modelo. Clark era um homem valoroso. Seria difícil substituí-lo, mas ele não conseguia apresentar razões convincentes para a manutenção do jornal de domingo. A resposta para a pergunta, o que faria Jesus? Não indicava que Jesus publicaria aquela edição. Portanto, chego à conclusão, disse Clark com franqueza, que o Senhor vai quebrar este jornal em 30 dias. Teremos de enfrentar esse fato no futuro. Não acho que teremos. Você vai continuar no jornal até que ele venha a falir? Perguntou Norman com um sorriso misterioso. Sr. Norman, eu não consigo entendê-lo. Durante essa semana, o senhor não tem sido o homem que sempre conheci. Também não estou me reconhecendo, Clark. Alguma coisa espantosa me envolveu e está me conduzindo. Mas nunca estive tão certo de que, no final, o jornal vai prosperar e se fortalecer. Você ainda não respondeu à minha pergunta. Você vai ficar comigo? Clark hesitou por um momento, mas acabou dizendo sim. Trocaram um aperto de mãos e Clark voltou para sua mesa. Chegou à sua sala tomado por várias emoções conflitantes. Ele nunca havia passado por uma semana tão agitada e estressante. Agora se sentia ligado a uma empresa que poderia quebrar a qualquer hora e arruinar a vida de todos que estivessem ligados a ela.